Paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos a Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, meditando na sua santa e bendita palavra. Segundo a graça e misericórdia de Deus, estaremos iniciando no dia de hoje o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Apenas Confie. Apenas confiar é algo extremamente difícil ao ser humano, pois dá um ar de não fazer nada, e essa é uma impressão errada. Apenas confiar vem da compreensão de já se ter feito tudo o que nos é permitido fazer e então entregar o impossível para Deus. Você tem limites. Você vai até um ponto. Você tem responsabilidades, você tem que fazer coisas, mas quando é acima do que você pode fazer, é a hora de você entregar nas mãos do Senhor. O verso que ficou da semana passada é Salmo 7,17, que diz: Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Após ter feito a nossa parte, temos que olhar para os céus e contemplar a ação divina e Deus age. Apenas confiar é render graças a Deus quando tudo parece perdido. É cantar louvores ao nosso Senhor, independente da situação, seja ela simples ou complicada, fácil ou difícil. Confiar demanda fé no Criador e a confiança que quem te formou também te guarda. Eu, como Josué disse, eu decido confiar. Mas isso é uma decisão pessoal. Você pode continuar lutando com as suas forças até o momento em que você desfaleça. Ou você pode decidir confiar. A palavra de hoje tem como título Graça e Paz. Nós precisamos tanto da graça como da paz. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 em diante. Aqueles que puderem ficar de pé, inclusive o Pedro, por favor, vamos ficar de pé, perdão. Reverência à palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos nesta noite iniciando a meditação dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, um livro rico, um livro, Pai querido, que move, transforma, um livro, Pai querido, que vai gerar em nossos corações mudança e transformação. Aleluia. Desde já, Pai querido, colocamos o nosso espírito à tua disposição, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos capacitar, Pai querido. E peço, Pai querido, sobre a minha vida a tua capacitação, que eu venha, Pai querido, a proclamar a palavra do Senhor e trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Graça e paz. Muitas igrejas, elas se cumprimentam dessa maneira. Algumas se cumprimentam com shalom,
outras com a paz do Senhor, outras com graça e paz. Graça e paz era uma abertura comum das cartas paulinas. O meu objetivo, não só nessa noite, eu não sei se a gente vai finalizar esse material de abertura nesta noite, pode ser que sim, não sei, tá? É realmente dar um espectro ou um entendimento do que está acontecendo, qual é o objetivo de Paulo com essa carta. E nós vamos meditar no verso 1 e no verso 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Jesus Cristo que vivem em Éfeso, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo, as palavras que nós temos que atestar e testificar frente às pessoas. Nós temos que falar tantas coisas para as pessoas, mas o mais importante é falar do Evangelho. Efésios faz bem esse resumo, falando das condições do cristianismo e também das implicações de você ser cristão. O que acontece quando você se torna um cristão verdadeiro? Ninguém pode ler esta carta sem ser compelido a adorar a Deus e ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Não tem como você, como cristão, meditar em Efésios e não ter o sentimento, o desejo de mudar, o sentimento de olhar a Deus, levantar as mãos e adorar ao seu santo e bendito nome. Muitos leitores têm sido trazidos à fé e desafiados às obras pela sua mensagem. A palavra de Deus tem essa característica, ela nos desafia à mudança, tá? Se você ler um texto bíblico e ele não gerar nada em seu coração, o erro está em você, não no texto bíblico. Palavras que são proferidas que não sejam as escrituras não geram mudança e transformação. Eu posso aqui vir contar para você de situações que Deus me livrou, ou situações que aconteceram na minha vida, mas isso na verdade não muda nada a sua vida, não muda nada. Na segunda-feira você vai continuar tendo que lidar com o seu problema, e esse problema, se não for muito bem tratado, você vai entrar em depressão, você vai achar com uma série de dificuldades, você não vai conseguir resolver. Por isso que a palavra de Deus é necessária. Assim como o apóstolo proclamava a ordem de Deus, a era romana e a era grega, que seria marcada por um processo de desintegração social, assim também Efésios é hoje o livro mais atual da Bíblia. Naquela época, o apóstolo Paulo se levantava com o objetivo de falar a uma sociedade totalmente desestruturada, totalmente derrubada, como a nossa. Nós estamos com a destruição da nossa sociedade ocidental a caminho. Vi um vídeo hoje falando sobre a condição dos Estados Unidos e como as pessoas estão começando a emigrar. Não é imigrar, ir para o país, estão emigrando, porque o país ele está em caos. Apesar de nós reclamarmos das nossas UPAs e dos nossos hospitais públicos, e nessa semana o nosso querido Felipe teve a experiência do atendimento, mesmo demorado mais um atendimento, nos Estados Unidos você ia morrer com aquilo. Sem um plano e sem dinheiro você morre. Nosso país é um dos únicos países do planeta que tem uma saúde pública como a nossa. Os outros países não têm isso. Roma e Grécia viviam um processo de desintegração social. Princípios são perdidos. O contexto de homem, mulher, marido, mulher, família, cada vez mais está se desintegrando. E o apóstolo Paulo, ele prega para eles e prega para nós hoje, visto que promete uma comunidade no mundo de desunião. Efésios fala sobre a constituição de uma comunidade como a nossa. Uma comunidade que ela tem que transcender o culto de domingo. E ela tem que alcançar os dias da semana, em que você tem que se conversar com outras pessoas, e não apenas se encontrar no domingo. Paulo está falando dessa comunidade no mundo de desunião, e ele convida as pessoas à reconciliação, ao invés da alienação. O mundo fala, se aliene, viva para você e seja feliz. O cristianismo fala, morra é a sua vontade, morra é a sua felicidade, em prol do próximo, e também a paz ao invés da guerra. Apesar da mídia não estar falando tanto como falava antes, continua tendo a guerra lá na Rússia.
E aquela guerra simplesmente é um desejo humano de querer mais. Um país como a Rússia, que já tem dimensões continentais, ela quer mais coisa. É a expressão do coração humano. Eu preciso de mais. Eu quero mais. 3 questões introdutórias nos confrontam a lermos primeiramente esses 2 versículos. Dizem respeito a 3 assuntos. Primeiro, quem escreveu? E quem é esse cara? Quem é esse Paulo? Para quem ele escreveu e o que ele escreveu? Tudo isso está no versículo 1 e no versículo 2. Primeiro vamos falar do autor. Conforme as convenções daqueles dias, o autor, ele começa declarando sua identidade. Ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Quem escreveu foi Paulo. Ele escreve. Ele declara a sua identidade e se identifica como sendo um apóstolo. Não é o pastor Paulo. Na semana passada, a Rosângela me chamou a atenção. E aí eu não lembro se eu estava chamando a atenção, não sei se era da Helena ou da Júlia. E eu falei assim: presta atenção no tio. E ela falou: você não é tio. Você é o pastor da igreja. E ela está certa. Não é questão de você querer uma autoridade ou de você ser honrado. Não é nada disso. A pegada do apóstolo Paulo é: o que eu vou falar é sério. E eu sou levantado como um apóstolo de Deus. E quando eu estou diante de vocês, apesar de eu querer ser o amigão, o tio e tudo mais, eu sou o pastor de vocês. É aquele que tenta de alguma maneira trazer a mensagem para que você mude e transforme. A minha função é zelar pelo seu cristianismo, pela sua caminhada, te repreender, te exortar, também te elogiar quando assim é necessário. Paulo se identifica como um apóstolo. Essa carta, na área do autor, ela nos chama a atenção em 3 características. Primeiro, Efésios, ele é intercessão. Paulo não está preocupado com ele. Ele está preocupado com a sua audiência. Cuidado com pastores. Cuidado com líderes. Mesmo seculares que estão apenas preocupados consigo mesmo e não com vocês. Efésios é uma carta de intercessão. Mais do que qualquer outra epístola do Antigo e do Novo Testamento, ela tem o caráter e a forma de oração. Hoje falamos um pouco de Bíblia e começamos a dar uma introdução. Semana que vem nós vamos começar a falar no dominical sobre o contexto da oração. Quando alguém argumenta comigo ou com você, te desafia num diálogo, você pode até se levantar contra, mas quando alguém se levanta para orar por você, você abaixa a cabeça. Isso é comum do ser humano. Eu posso querer discutir com você sobre política, eu posso querer discutir com você sobre áreas, lugares, sobre qualquer coisa, e você tem a sua opinião, mas quando eu falo, eu posso orar por você, é como se a gente se prostrasse, levantasse as mãos e falasse: Senhor, derrama nesse solo árido um pouco de água. Efésio ganhou o direito de entrar porque os seus leitores são objetos da intercessão do autor, e nós começamos hoje um processo de intercessão do apóstolo Paulo, não do pastor Paulo, pela sua vida. Em segundo lugar, depois de intercessão, Efésios é uma proclamação. Não é uma defesa argumentativa da fé. Apóstolo Paulo não procura palavras difíceis. Fuja de palavras difíceis. Fuja de pessoas querendo crescer por causa de conhecimentos teóricos. Isso não leva a nada. A carta aos Efésios não é uma defesa argumentativa, que a fé pode ser comprovada pela razão. Pelo contrário, ela está repleta de afirmações ousadas e até mesmo jubilosas a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A carta de Efésios é uma carta sobrenatural. Se você pegar, já falei isso para você, qualquer religião do mundo, e você tirar o sobrenaturalismo, aquela religião continua existindo. O hinduísmo, você tira o sobrenatural, continua havendo a religião hindu, islâmica, islã, budista, budismo e outras religiões. Mas se nós tirarmos o sobrenatural das cartas, do Evangelho, da Bíblia como um todo, não sobra absolutamente nada. O alicerce da nossa fé, ele é um alicerce sobrenatural. Aleluia. Efésios torna-se bem-vinda e é um documento encantador, justamente porque não deixa brilhar outra coisa senão Deus. A carta aos Efésios tem um foco.
Ele vem falando da eleição divina de Deus sobre a sua vida, a benécia, a graça manifesta no seu coração. E fala também sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E também o poder e a obra do Espírito Santo entre os homens. É uma carta completa. A palavra de Efésios, ela é intercessão, ela é proclamação e também ela é evangelização. Não há nada mais importante do que falar as boas novas do Evangelho. Todos nós somos pecadores. Nós nascemos com uma tarja na nossa testa dizendo: merecedor do inferno. Mas através da graça de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos uma esperança. E é exatamente o que o apóstolo Paulo vem falando sobre evangelização. No seu panorama do conteúdo da carta, enfatiza suas declarações acerca do propósito da ação salvadora de Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 1 e 2. As ações salvadoras de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. No capítulo 3 e 4 ele fala sobre uma obra permanente. Não é uma coisa que passa, não é uma coisa que você pode perder, não é uma coisa que por causa dos seus erros, suas falhas, você simplesmente perde a sua salvação. Não existe esse conceito. Não é algo que Deus deu para te tirar. Ele deu e é seu. E Ele preserva até o fim dos tempos por amor da sua própria palavra. Amém. E nos capítulos 5 e 6 ele vem falando sobre a obra corajosa e alegre dos embaixadores, falando sobre mim e sobre você. Nós somos embaixadores de Deus. Nós somos pessoas que estamos neste mundo para trazer o Evangelho, para que as pessoas olhem em nós e vejam Cristo. Pode até parecer para você que você nasceu para ser um dono de loja, ou um dono de caminhão, ou vender flores, ou levantar recursos, ou qualquer outra atividade. Mas na verdade você está aqui na terra como um embaixador de Deus, e nós vamos ver isso no capítulo 5 e 6. Aleluia. Tudo isso dá a Efésios uma relevância especial para todos os que estão ocupados com as tarefas evangelísticas da igreja de hoje. E ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ninguém é pastor, evangelista, mestre ou qualquer outra função na igreja fora da vontade de Deus. Pessoas que intentem fazer a obra de Deus sem ser pela vontade de Deus, eles vão se frustrar. Paulo reivindica para si mesmo o título que Jesus dera aos 12. Historicamente, tanto no Antigo Testamento quanto no judaísmo rabínico, o judaísmo antes de Cristo, essa palavra designava alguém especialmente escolhido, chamado e enviado para ensinar com autoridade. Hoje nós não temos mais apóstolos. O ofício, o título, pastor fica, apóstolo, ele acabou. Eram pessoas específicas, com uma capacitação específica, que estavam preparando e tratando a estruturação das colunas da igreja. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Para os que já passaram por discipulado, já expliquei isso. Para os que vão passar, ainda vou falar de uma maneira um pouco mais específica. Paulo não tinha se oferecido como voluntário para esse ministério, nem a igreja o nomeara. Em nenhum momento da minha vida eu falei: Deus, eu quero ser pastor. Lembro que lá nos idos de 2001 mais ou menos, um pastor nosso querido falecido, meio da Rosângela, ele, quando me foi batizado no ano de 2000, ele falou para mim assim: eu vejo sobre a sua vida uma unção muito forte pastoral. E eu achei engraçado, eu falei: legal, né? Mas na verdade eu quero tocar minha vida. Estou muito bem de que eu estou, né? E aí, passando o tempo, uma vez ele me chamou e falou assim: pastor, eu tenho orado muito por você. Eu falei: que bom, pastor, eu agradeço. E toda vez que eu oro por você, eu choro. Só vejo você gemendo e sofrendo. Eu falei: muito obrigado. O chamado pastoral, como qualquer chamado eclesiástico, ele tem essa vertente de doação e morte, de você não esperar nada em troca. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele, Paulo, pelo contrário, recebeu o seu apostolado da vontade de Deus e da escolha e comissão de Jesus Cristo. Ele não falou e não queria ser apóstolo. Pelo contrário, ele queria ser um perseguidor.
Ele estava muito bem como um carrasco. Ele estava muito bem como um algoz que ia atrás de cristãos que eram aqueles que proclamavam algo que era contra o judaísmo que ele cria. Ele tinha autoridade, ele tinha recursos, ele tinha uma posição de destaque, e naquele momento em que ele aceitou Jesus Cristo, ele perdeu tudo o que ele tinha e começou a ser perseguido. Se você decide ser cristão, saiba que o prêmio maior que você tem é padecer os sofrimentos de Cristo. Não é um carro novo. Moisés estava aqui comigo falando assim: pastor, eu estava olhando o meu caderno de oração de alguns anos atrás e eu tenho recebi quase tudo. Quase tudo. Eu não vou falar não. Mas todo mundo sabe o que é. Quase tudo. Mas ninguém sabe. Nem olha para ele e dá risada. Tá? O propósito maior de Deus não é apenas isso, mas é também isso. E nós temos que entender que Deus ele vai nos abençoando nas nossas vidas enquanto nós caminhamos aqui na terra, mas o propósito maior dele não é nossa felicidade aqui na terra, é que nós venhamos a sofrer como Cristo e sejamos cada vez mais espelhos de Cristo, e que cada vez mais nós reajamos às lutas e dificuldades como Cristo reagiu, e não como crianças mimadas, que é como nós nos portamos. E eu me enquadro nisso. Nós nos portamos como crianças mimadas. E na semana passada eu falei e eu falo: nós somos cristãos frouxos. Logo, se assim foi, como cremos, devemos escutar a mensagem de Efésios com a devida atenção e humildade. Ou seja, você não é nada. Devemos considerar o seu autor não como um indivíduo qualquer, que esteja ventilando suas opiniões pessoais, nem como um mestre humano dotado, porém falível, nem mesmo como o maior herói missionário da igreja. E exatamente diante dessa forma que você tem que olhar para mim. Eu não sou mais crente que você, eu não sou mais especial que você, eu não vou ter um local mais especial nos céus que você. Quando tocar trombeta eu não vou primeiro que você. Se tem alguém que é merecedor de culpa, de açoite, sou eu. Então você nunca olhe para mim, mas a partir do momento em que eu falo as palavras que procedem das Escrituras, você tem que ouvir aquilo e aceitar como uma palavra de Deus. Não porque eu sou melhor, mas porque a palavra de Deus assim o comanda. Cuidado com a idolatria humana. Ele é apóstolo de Cristo Jesus por amor da vontade de Deus, e portanto um mestre cuja autoridade é precisamente a autoridade do próprio Cristo, em cujo nome e por cuja inspiração escreve. Então, quando eu estou diante de você, eu falo como se você estivesse ouvindo a Cristo. Cuidado quando você ouve. Cuidado perante quem você abaixa a cabeça e ouve. Porque você pode estar ouvindo tanto uma coisa positiva, no sentido das Escrituras. Positiva não é bom, positiva não é agradável, mas é algo que vai te adestrar para a vida. E você tem que olhar para quem fala, não pelo que ele é, mas pelo que ele fala. Não julgue as minhas palavras pela minha vida, mas julgue as minhas palavras pelo que ela reflete a Cristo. A Epístola aos Efésios revela-se como sendo a obra do Espírito Santo, tão claramente quanto as estrelas declaram que o seu Criador é Deus. Falamos sobre o autor. Quero falar um pouco para você sobre os destinatários. Para quem é a carta de Paulo aos Efésios? Paulo emprega vários termos para descrever os seus leitores, porque não é um grupo apenas. Em primeiro lugar, ele fala com os santos. Vamos ler de novo o verso 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos. E o que é ser santo? Separado. Senta aqui. Não se preocupa com nada. Senta e fica quieto. Um bom diácono é aquele que ouve a palavra. Um bom diácono é aquele que ouve a palavra. Necessidades existem, mas um bom diácono ele tem que saber a palavra. E você falou que você quer ser um diácono e você vai ser tratado como um. Tá? Então você tem que ficar quietinho aí. Tá? Em primeiro lugar, o destinatário de apóstolo Paulo são os santos. Homens separados, homens no gênero humano, separados por Deus
para o mistério do Evangelho. Eu quero que alguém bate na porta lá, porque o Daniel está há muito tempo lá no banheiro. Não tem nada que fazer no banheiro. Tá? Não está usando essa palavra familiar para referir-se a uma elite espiritual dentro da congregação. Santos não são os melhores, eles são os piores. Não é uma minoria de cristãos excepcionalmente piedosos, pelo contrário, são os mais pecadores. Ele está se referindo à totalidade do povo de Deus. Eles eram chamados de santos por terem sido separados para pertencer a Deus. E se você é filho de Deus, você é separado por Ele, para a glória dele. Amém. A expressão era aplicada primeiramente a Israel. Então, quando nós olhamos para o povo de Deus, primeiramente nós olhamos para Israel como uma nação santa. Mas aí ela é estendida para toda a comunidade cristã. Glória a Deus por isso. Não é mais gentio, judeu, não há mais livre, escravo, não há mais rico nem pobre, não há mais negro, oriental, branco, amarelo, o que quer que seja. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Em primeiro lugar são os santos. Em segundo lugar, também são aqueles que são fiéis. O próprio versículo fala: aos santos e fiéis. O que é ser fiel? Fiel é não pecar? Não. Fiel é você buscar sempre a excelência. É você ler as Escrituras e você buscar cada vez ser mais santo. Cada vez mais você olhar para as Escrituras e ser cada vez mais fiel àquilo que ela fala. Mais fidedigno aquilo é aquilo que reflete a sua vida. O povo de Deus, a família da fé, unida por sua confiança comum em Deus mediante Jesus Cristo. Nós estamos unidos e reunidos neste lugar, na confiança de que Cristo está conosco, que Cristo habita em nós e que Cristo dirige os nossos caminhos. Certamente é difícil imaginar um crente que não seja fiel, ou um cristão digno de confiança que não tenha aprendido a ser assim com a pessoa em quem colocou a sua confiança. Como é a sua ação diante de Deus? O apóstolo Paulo ele vai falar durante toda a carta muito em relação a isso. Como você tem agido diante da palavra de Deus? Você reflete a Cristo? As pessoas veem Cristo em você, no seu casamento, na sua paternidade, maternidade, nos seus relacionamentos, nas suas profissões, ou as pessoas não veem Cristo em você? Terceiro lugar, os leitores de Paulo estão em Cristo Jesus. Nós falamos sobre aqueles que são os filhos, nós falamos sobre aqueles que são fiéis, e agora ele vai falando sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É uma confissão de fé? É um batismo? É uma frequência na igreja? É uma carteirinha? É isso e muito mais. Estar em Cristo é você estar numa posição em que as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo no seu falar, no seu vestir, no seu pensar, nos seus olhos. Os leitores de Paulo estão em Cristo Jesus. Essa é a expressão-chave da carta. Ocorre, portanto, logo no primeiro versículo. Estar em Cristo é estar em união vital e pessoal com Cristo, e portanto com o povo de Cristo, com os ramos com a videira e os membros com o corpo. Não tem como você estar em Cristo, Ele que é a videira verdadeira, e você dá laranja. Não tem como você estar nele como videira e você dar fruto amargo, ou não dar fruto. Tem uma passagem muito interessante que Jesus Cristo ele encontra uma figueira, e quando ele vê que não tem figos, ele amaldiçoa aquela figueira para que ela nunca mais dê figos, e aquela figueira ela seca. Aquela figueira não estava ligada na videira verdadeira. Onde você está ligado? Por que você está ligado? Nós temos um tempo de meditação na manhã, umas 2 horas e pouquinho, e à noite mais ou menos 1 hora, 45 minutos, 50 de palavra. O que você leva para segunda-feira? O que você faz com os conhecimentos e ensinos na terça-feira? No dia do seu negócio? Quando a dificuldade vem, o que você faz?
Estar em Cristo é estar em união vital e pessoal com Cristo, e portanto com o povo de Cristo, com os ramos com a videira e os membros com o corpo. É impossível fazer parte do corpo de Cristo sem estar relacionado com o cabeça e também com os membros. Quem é o seu cabeça? Quem é que dirige os seus caminhos e as suas decisões? Ou você é cristão apenas no domingo pela manhã e domingo à noite? É impossível fazer parte do corpo sem estar relacionado com o cabeça e também com os membros. Muita coisa que a epístola desenvolve mais tarde já está aqui como um botão em flor, falando para você que perfume você vai receber durante esse tempo em que nós vamos meditar. O Novo Testamento, e especialmente Paulo, afirma que ser um cristão é, em essência, estar em Cristo, unido com Ele e com o seu povo. Por isso que o culto virtual é uma exceção. O culto presencial, ele é essencial. É naqui que a gente vê crianças chorando, a gente vê as pessoas se movimentando, como que elas agem e reagem. Na hora do louvor, se a pessoa canta ou ela está só abrindo a boca, se ela realmente está acompanhando a antífona, se ela está ali num clima espiritual, ou se ela está longe daqui da igreja. É aqui que nós vemos isso. Em quarto lugar, os leitores de Paulo são algumas pessoas que estão em Éfeso. É um grupo específico de uma igreja que congrega num espaço físico chamado Éfeso. Originalmente uma colônia grega, Éfeso se tornou a capital da província romana na Ásia e um porto comercial ativo, ou seja, muito dinheiro e muita movimentação pessoal havia naquela cidade. Era também a sede do culto à deusa Diana, era Diana dos Efésios, um culto pagão, também chamado de Artemis, em que aquele local era um local grandioso, que chegou-se a ser denominado como uma das 7 maravilhas do mundo, de tão suntuoso e bonito que era aquele lugar. E naquele lugar havia uma imagem daquela divindade, homens e mulheres bonitos, jovens, vestidos ou desnudos, eles desciam, pegavam pessoas que estavam ali, ou pessoas nas ruas, e levavam para o altar, para praticarem sexo em oferenda àquela deusa Diana. E aquilo era uma prática comum naquele meio. O sucesso da missão de Paulo em Éfeso tinha ameaçado de tal maneira a venda de modelos em prata do templo de Diana, que os ourives provocaram um alvoroço público de protesto. A gente vai ver qual é esse problema que existe. O apóstolo Paulo começa a pregar contra a promiscuidade sexual, a favor da monogamia, sobre os princípios da família, princípios esses que estão sendo combatidos hoje. E quando ele começa a fazer isso, aqueles homens começam a se converter, e aí as pessoas param de comprar aquelas imagens porque alguém proclamava o Evangelho, mas ele era perseguido. A descrição que Paulo dá aos seus leitores é que eles são santos porque pertencem a Deus. Eles são fiéis porque confiaram em Cristo e têm 2 lares. Um lar nos céus e um lar na terra. Não se apegue ao lar na terra. É bendito se você conseguir comprar uma casa própria. Vou ficar muito feliz com você. Mas não se apegue a isso. Entenda que casa própria, eu tenho uma casa em São Paulo. Casa própria é um princípio pagão. O princípio correto das Escrituras é que tudo procede e é de Deus. A comunidade é comum. Não existe o conceito da propriedade privada dentro das Escrituras. Isso é coisa do homem. É contexto da pessoa querer dominar. Aparece lá com Nimrod, lá em Gênesis. Está lendo Gênesis ainda? Abandonou? Deuteronômio já. Deuteronômio, ótimo. Tá? Quando a gente vê o contexto de Gênesis lá, Nimrod se levanta e começa a falar assim: olha, agora essa cidade, quem garante a paz nesse lugar sou eu. Vocês têm que pagar coisa para mim, vamos colocar cerca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos se armar, vamos defender, vamos conquistar mais. Esse é um princípio, por exemplo, que a Rússia está querendo aplicar lá na guerra. Ela quer mais. Muitos dos nossos problemas espirituais
surge do nosso esquecimento de que somos cidadãos de dois reinos. Nossa tendência é ou seguir a Cristo e retirar-nos do mundo, ou ficar preocupados com o mundo e esquecer que também estamos em Cristo. Nenhuma coisa nem a outra. Eu sou de Cristo, então agora eu não vou fazer mais nada. Eu não saio mais de casa, eu não tenho direito a lazer. Tem pastores amigos meus que não vão na praia, porque se ele for na praia, ele está sendo satisfeito, está ficando feliz. Ele vai poder ter a possibilidade de olhar mulheres desnudas. Mas que mundo é esse? Quer dizer que eu não posso estar numa praia e simplesmente olhar a beleza natural de Deus, sem conseguir olhar para as mulheres com desejo? Será que eu não posso fazer como João, uma aliança com os meus olhos, e desfrutar de um ambiente preparado, lindo e maravilhoso que é a praia? Mas as pessoas, elas entendem que cristianismo, eu saí do mundo. Eu lembro que, eu respeito se você faz isso ou pratica isso ainda, mas quando eu me converti, eu tinha muitos CDs seculares, eu peguei aquilo e eu joguei, quebrei, joguei, dei fora tal, devia ter uns, sei lá, uns R$1000 daquilo. Uma grande tolice que eu fiz. Grande tolice. Haviam coisas a ser jogado fora, sim, mas havia muita coisa ali que eu poderia continuar ouvindo com muita tranquilidade. Louvar a Deus não está apenas em você falar santo, santo, santo. Nós temos que ter discernimento para entender que músicas, mesmo que elas não falem de Deus, elas também são benditas. Como pessoas que olham para as ciências e falam, a ciência é do capeta. Então se a pessoa está morrendo, eu não vou dar uma transfusão de sangue para essa pessoa, porque se eu for dar sangue, eu estou me contaminando, isso não é de Deus. A ciência é de Deus. A alimentação é de Deus. Nós temos tantos alimentos saborosos e gostosos que nós podemos provar. Não, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, porque vai me contaminar. Nós temos que fazer as coisas com ordem e decência. E muitas vezes o mundo olha para a gente e nós não desfrutamos desse mundo, e as pessoas falam assim, eles são pessoas retrógradas. Até um tempo atrás, as pessoas que estavam dentro da igreja, elas só tinham primário. Os cristãos, eles são burros. É porque eles não têm outra coisa para fazer. Sem soberba nenhuma, eu falo para você que eu tenho um colégio técnico, eu tenho uma faculdade, eu tenho 3 pós-graduações. Eu não sou burro e eu sirvo a Deus. E as pessoas têm que entender que você não é burro e você serve a Deus porque você quer. Independente da sua condição social, financeira ou cultural, isso não tem nada a ver. Mas as pessoas, elas acham que se eu estou no mundo, eu não presto. E nós vamos falar um pouco, quando fechar a câmera, sobre o contexto de política, que eu não quero nem induzir você ao voto, mas também não quero que você fique como um ignorante nas mídias sociais, proclamando besteiras. Nem Bolsonaro é o Messias, e nem Lula é do capeta, nenhum nem outro. Nós não podemos colocar a nossa confiança em homens, e eu tenho visto as pessoas colocando a confiança em homens. E eu sinto lhe dizer que acima de Deus, abaixo de Deus, para mim não é o Brasil, é a minha família. E eu espero que você faça a mesma coisa. Vivo nesse país, trabalho por esse país, quero honrar esse país, mas ele não está acima da minha família. E você tem que entrar nas mídias sociais, se você quiser, para ser uma pessoa racional e não uma pessoa alienada. Eu tenho visto pessoas alienadas. Você quer votar no Lula, vote. Você quer votar no Bolsonaro, vote. Vote em quem você quiser. Tem consequências. Analise racionalmente a proposta do que eles estão falando e decida. E seja fiel àquilo que você decidiu. Entenda que não tem arrependimento. Você vai conviver com a pessoa 4 anos. Nós temos visto os países aí entrando em muita crise, muita crise. A Rosângela estava falando comigo sobre a condição da Argentina, condição caótica, um país super próspero até pouco tempo atrás. Cuidado em quem você vai votar. Também desafio você a não votar em branco nem em nulo. Não seja covarde. Escolha, decida. E se você decidir votar em branco e nulo, eu decidi porque eu entendi, não por uma situação, uma decisão de covardia, ou porque eu não quero me posicionar. Eleições é uma coisa muito séria e dia 30 está chegando. Mas não adianta você falar que você vai se retirar do mundo, não, e ficar clamando para Deus para ter misericórdia, você não faz nada. Você tem que fazer a sua parte. Mas também não adianta você achar que você está em Cristo e não tem nenhum tipo de problema. Tem problema sim.
Então eu vou me isolar, eu vou para um monte, eu vou para uma comunidade, eu vou morar a partir de agora lá no meio da Amazônia, eu vou levar minha esposa e meus filhos. Você vai ser alcançado da mesma maneira, e é o que o apóstolo está falando. Em terceiro lugar, nós vamos apenas iniciar, nós vamos falar sobre a mensagem, o que Paulo estava querendo falar. O ponto central da carta é que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo e continua fazendo através do seu Espírito hoje, a fim de edificar a sua nova sociedade no meio da velha. O apóstolo Paulo e Jesus Cristo, eles querem que você seja sal da terra e luz do mundo. Eles querem Paulo e Cristo, Cristo e Paulo. Eles querem que vocês sejam um referencial aqui na terra, de negócio, de cristianismo, de família, de paternidade. As pessoas, elas precisam de uma referência, e a referência é você, ou deve ser você. A mensagem conta como Jesus Cristo verteu o seu sangue numa morte sacrificial pelo pecado. Depois ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, sendo exaltado acima de qualquer concorrente ao lugar supremo, tanto no universo quanto na igreja. Não existe ninguém acima de Cristo. Paulo ele vai falar sobre o contexto da morte e ressurreição de Cristo. A coisa mais importante que nós temos a falar é sobre Cristo. Não é o Flamengo, não é o pensamento, a economia, é Cristo. Nós temos que falar desta verdade. Isso tem que ser um assunto que vem na sua boca em qualquer roda de conversas. Isso não é ser bitolado. Porque se você começar a prestar atenção, você vai ver que todos os assuntos eles são relacionados e partem das Escrituras. Se você quiser ser um advogado, saiba que as leis elas partem dos conceitos teocráticos da Bíblia. Qualquer vertente do direito está lá nas Escrituras. Tudo que você precisar saber para alicerçar está aqui. Você tem que meditar nessas coisas. Mais do que isso, nós que estamos em Cristo, unidos com Ele pela fé, compartilhamos pessoalmente esses grandes eventos. Tudo que aconteceu também vai passar por você. As pessoas elas vão ter que começar a ver como você age e reage em relação às dificuldades. Cristo, quando foi ofendido, Ele não reagiu com ofensa. E você? Como que você reage? Quando alguém usurpa o seu direito, você bate na mesa? Serviu para você também. Você bate na mesa dizendo, eu vou me defender? Ou você é uma pessoa que entrega nas mãos do Senhor? Não estou falando para você ser bobo, nem coxa. Eu estou falando, você confia em quem? Você confia em Deus? Ou confia nas suas mãos? Você confia na força do seu trabalho? Ou no Senhor? É por isso que hoje pela manhã já falei, eu venho falando, eu vou continuar falando, no que você confia? Quando você falta uma escola dominical ou um culto, Helena, por favor, sempre não mexe nos cadeados, por favor, tá? Nós temos que entender que ou a nossa dependência está em nós, ou a nossa dependência está no Senhor. Não, deixa lá, Felipe, deixa lá o cadeado. É só a gente falar para ela que não é para mexer. Só isso. E ela tem que entender, Helena, ninguém está brigando com você. Porque quando você mexe, as pessoas elas ficam olhando para você, elas param de prestar atenção na palavra. E nós queremos que você também aprenda a palavra. Ninguém está brigando com você. Só que você tem que ficar sentadinha, ouvir a palavra igual o papai e a mamãe ouvem. Quando o pastor está falando, você ouve para você aprender. Entendeu? Você tem que ensinar a Heloísa. Então, por enquanto, ela não consegue entender. Não é para você ficar triste e chorar, não é isso. Nós estamos querendo o seu bem, porque nós amamos você. Tudo bem? Tudo bem? Mais do que isso, nós que estamos em Cristo, unidos com Ele pela fé, compartilhamos pessoalmente desses grandes eventos. Que eventos? A morte dele. Tem que haver morte na sua vida. A ressurreição dele. Você tem que ressurgir como uma pessoa melhor. Você não pode ficar ouvindo o Evangelho e você não mostrar nenhum tipo de mudança e transformação. São 8h20, eu vou parar por aqui, nós ainda temos bastante coisa para caminhar. E se Deus assim permitir, na semana que vem, a gente vai continuar falando da mensagem. Já mandei para todos
o esboço dessa mensagem. Eu gostaria muito que vocês lessem, para vocês entenderem o que eu estou falando, para que na semana que vem, quando nós estivermos falando da mensagem da palavra de Efésios, você saiba do que nós vamos falar. A exposição do Evangelho, como nós fazemos, te dá essa facilidade de você saber o que eu vou pregar na semana que vem, para que você possa cada vez mais se dedicar e você possa absorver mais. Se você vier cru, sem nada, você vai entender de uma maneira. Se você se dedicar de alguma maneira na leitura disso, quando eu falar, você vai falar assim: eu já sei, eu entendo. E é o que acontece, não é que você vai falar assim: eu já aprendi. Não, você vai aprender mais profundo. A chamada do cristianismo é essa: você conhecer o lugar e cada vez você se aprofundar mais no conhecimento desse lugar. Não há fim de cristianismo. Desde que você disse sim ao Evangelho, você vai continuar crescendo, 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 crescendo. E cada vez mais o Evangelho tem essa faculdade de te fazer despertar para coisas novas. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradeço a Ti por esse início, por essa abertura, Senhor, em que nós podemos falar sobre o autor dessa palavra. Para quem é esta palavra? E nós nos identificamos como leitores dela, como destinatários dessa palavra. Por isso, Pai, queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue nos orientando, nos abençoando, que o Senhor possa nos desafiar, Pai, que nessa noite, a que nós venhamos, Pai, a meditar na Sua santa e bendita palavra. Oramos em nome de Jesus. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Graças a Deus.